E aí galera, já se encontraram com alguma questão de simbolismo no Enem? Achou complexa? Então vou resolver com vocês. Chega mais! Muito bem, pessoal, estamos dando continuidade àqueles vídeos que eu prometi a vocês nessa reta final para o Enem. Inclusive, lembrando que existe uma playlist aqui no nosso canal chamada Reta Final para o Enem, em que você vai encontrar todos os vídeos que eu já postei sobre esses conteúdos. Nestes vídeos, eu comento um conteúdo da literatura nacional e aplico numa questão que já caiu no Enem. Tem coisa melhor, galera, para você saber como vai cair nessa provinha do Enem deste ano? Então se liga aí. Hoje é o dia de simbolismo. Se é simbolismo final do século XIX, quer dizer que eu já passei por uma série de outros conteúdos. Então já tem na playlist, ó, quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e hoje é o dia de simbolismo, beleza? Seguinte, pessoal, comentando simbolismo, como eu prometi aqui para vocês, então vem aqui, ó, e faz a parceria com o professor, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, dá uma força aí à literatura no Enem, beleza? Ó, o simbolismo é o movimento que finaliza o século XIX. Ele surge como uma reação ao parnasianismo. Sob o ponto de vista ideológico, claro, que os autores parnasianos tinham uma proposta muito racional, objetiva, buscando sempre a beleza estética da obra, enquanto os autores simbolistas tinham uma pegada mais religiosa, espiritual, mística, inclusive negando a objetividade poética dos autores parnasianos. Tudo no simbolismo, como o nome já diz, simbolismo, é simbólico, certo? O autor não diz a coisa diretamente, ele esconde, ele deixa misterioso, certo? Na verdade, o autor simbolista, ele queria tirar do texto essa condição de objetividade e permitir que o leitor fosse o tradutor da obra. Então é como se houvesse uma interatividade entre autor e leitor. O autor tem a missão de construir a obra e o leitor tem a missão de decifrar esse texto. Por isso que tudo no simbolismo é muito sugestivo, certo? Nada é dito diretamente. E aí o autor usa uma série de condições para poder deixar esse texto extremamente sugestivo. Por exemplo, muitas metáforas, muitas sinestesias, muitas questões sensoriais, muita musicalidade, tudo muito nebuloso, nada muito claro, tudo impreciso. É essa a proposta do simbolismo. Os autores simbolistas eram muito católicos. Nós vamos fazer uma questão hoje sobre Cruz e Souza e você vai perceber essa condição. E justamente por serem muito católicos e terem uma visão espiritualista, eles acreditavam que o ser humano era composto de duas partes, certo? Corpo e alma. O corpo representa uma prisão, uma carapaça, onde está a alma presa, pessoal, louca para se libertar. E o momento de libertação é justamente a morte. Sob o ponto de vista religioso, essa morte passa a ser o quê? Os autores eram católicos. Passa a ser uma passagem da vida material para a vida espiritual. E essa vida espiritual, mística, celestial, é muito pregada pelos autores do simbolismo. Tanto é que o Cruz e Souza, autor do poema que nós iremos responder a questão hoje, era conhecido como poeta que tinha obsessão pela cor branca, porque a obsessão pela cor branca representa sugestivamente uma busca obsessiva pela pureza. Aí você diz, por que, professor? Porque a pureza poderia permitir a ele a entrada no céu. Então é como se estivesse buscando uma vida celestial, uma vida num plano celestial. Ok, pessoal? Ó, vamos deixar de delongas, vamos direto à questão para que você possa ver como cai no Enem, beleza? Olha o texto aí, que é um soneto, pessoal. O soneto Cárcere das Almas caiu numa questãozinha do Enem e ele diz assim, ó, se o título é Cárcere das Almas, pessoal, é porque ele está falando de uma prisão das almas. E se ele fala em alma é porque ele acredita na concepção espiritual do ser humano, não é isso? Ah, toda alma num cárcere anda presa, tá vendo? Ó, ele diz que a alma está presa dentro do corpo, soluçando nas trevas, entre as grades, ela não está feliz, é um movimento pessimista. Do calabouço, olhando as imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Ela fica presa dentro do corpo, olhando deste calabouço que é o corpo, as coisas que estão no mundo real. Mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza quando a alma entre os grilhões e as liberdades sonha e sonhando as imortalidades. O que é sonhar a imortalidade, pessoal? É buscar a vida pós-morte. É essa imortalidade, certo? A vida pós-morte rasga o etéreo espaço da pureza. Eu queria que vocês prestassem atenção que ele colocou espaço com letra maiúscula e pureza com letra maiúscula, viu, pessoal? Isso é típico do simbolismo. O nome disso é
Uso de maiúsculas alegorizantes, isso é bem típico. Viu isso aí, você já desconfia que o texto seja simbolista. Ó almas presas, mudas, fechadas, nas prisões colossais abandonadas, da dor do calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves. Olha outra coisa aí que eu queria chamar a atenção para vocês. Olha a pronúncia dessas palavras do primeiro verso da última estrofe, ó. Nesses silêncios solitários. Percebeu o som do S como é evidente? Isso é um recurso musical chamado aliteração, que é a repetição de som consonantal. Isso é típico do simbolismo também. Os autores simbolistas eles eram muito sensoriais e por isso eles repetiam muitos sons. Muito som de vogal, muito som de consonante, que isso gera musicalidade no texto. É uma marca do simbolismo. Então ele continua, ó, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves, ó céu com letra maiúscula de novo, para abrir-vos as portas do mistério. Ou seja, o mistério é a morte, abrir a porta do céu para que esse mistério que é a morte possa permitir a entrada dele no céu. Ou seja, uma transição, uma passagem. Os autores simbolistas gostavam muito dessa temática da morte, tá certo? Agora ele nunca tratava, pessoal, da morte como morte propriamente dita. Sempre era morte de maneira simbólica. Por exemplo, eles são conhecidos como poetas crepusculares, poetas do ocaso. E o que vem a ser crepúsculo e ocaso? É pôr do sol. E pôr do sol, pessoal, o que é que tem a ver com morte? Simbolicamente, tem a ver com o fim da luz e o início da escuridão. Ou seja, simboliza a perspectiva de passagem, de transição, tá certo? Tipo a morte da matéria ao espírito, ok? Vamos à questão, pessoal. Vê só, presta atenção no comando da questão. Vocês viram que o texto é de Cruz e Souza, autor do simbolismo, e aí diz assim, os elementos formais e temáticos, ó, muita atenção, pessoal. Ele deixou claro que o comando da questão trata de um elemento formal e temático. Vê só, elementos formais e temáticos. Elementos formais são os elementos relacionados à estrutura. Temáticos são elementos formados a conteúdo. Então você vai ter que avaliar essas duas coisas, viu? Relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz de Souza são. Então, ó, muito cuidado, ele não quer que você trate somente da forma, ele não quer que você trate apenas do conteúdo. Ele quer que você analise o texto a partir do elemento formal e conteudístico. Sob o ponto de vista formal, é um soneto. Soneto é uma composição tipicamente simbolista. Os autores simbolistas, por influência do parnasianismo e da busca da beleza estética, tinham esse gosto pelo soneto. Por isso que o soneto é tão presente na obra de Cruz de Souza. Então, ó, esteticamente ele tem influência parnasiana, viu? Pelo fato de ser um soneto rimado e metrificado. No entanto, sob o ponto de vista conteudista, ele não trata de um tema parnasiano, ele trata de um tema simbolista, que é justamente essa condição espiritual, de ver a vida, certo, como uma prisão, a alma louca para se libertar e chegar a um momento celestial, um momento superior, que é a imortalidade da alma, beleza? Vamos às alternativas. Letra A opção pela abordagem em linguagem simples e direta e de temas filosóficos. Primeiro, falar em linguagem, pessoal, simples e direta é mentira para o simbolismo, porque o simbolismo é extremamente rebuscado. Tanto é que você não entende de imediato que o autor está tratando. Na verdade, ele fala de morte de uma maneira simbólica, então deixa o texto difícil, não é simples, não é direto. Nada no simbolismo é direto, então você já descarta essa possibilidade. Letra B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Isso aí é bem tipicamente romântico, viu, pessoal? Na verdade, os textos simbolistas, eles não são emocionais, amorosos, não. São textos existenciais. O que é um texto existencial? É que fala da existência do homem na Terra. Aí nós temos uma alma atormentada com sua passagem na Terra, com esse período de transitoriedade da vida. E aí então ele busca uma vida celestial. Então o texto não é amoroso, é existencial. Descarte. Letra C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Professor, por que refinamento estético? Minha gente, se ele escolheu um soneto, é que ele foi refinado esteticamente, ele se preocupou com a beleza estética do texto. Até aí, beleza. E esse tratamento metafísico de temas universais? Minha gente, morte é um tema universal? Claro, não é um tema regional, não é um tema ligado a um local específico. Cabe a qualquer lugar. A morte atormenta o poeta desde a história da antiguidade, em qualquer parte do mundo. Fala-se sobre morte no Brasil, fala-se sobre morte na Europa, fala-se sobre morte nos Estados Unidos, onde for, porque é um tema que atormenta o ser humano, portanto é um tema universal. E é metafísico
Sim, se ele tem um caráter espiritual, tem um caráter que vai além da condição física, da racionalidade. É metafísico. Acreditar na morte como uma passagem da vida material para a espiritual é uma visão metafísica, religiosa, mística. Portanto, marca aí letra C. Eu vou comentar a letra D e E com vocês, tá bom? Letra D, se liga aí. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Epa, eu já paro por aí. Os autores simbolistas eram considerados poetas de Torre de Marfim, eram poetas alienados, poetas que estavam distantes da realidade social do seu tempo. Eles eram pessoas muito preocupadas com a poesia existencial. Eles tinham uma poesia que chamamos de poesia hermética, ou seja, voltada para dentro do artista, sem se interessar com o aspecto exterior, ok? Errada. Letra E. A liberdade formal da estrutura poética, eu nem vou dar continuidade, pessoal. Vê o que ele diz, ó. Liberdade formal. Como eu posso aceitar uma alternativa que diz que um soneto tem liberdade formal? Não vá perder tempo aí não, pessoal. O autor que produz um texto em formato de soneto, ele respeita as regras de composição estrutural do poema. Ou seja, ele usou uma forma fixa, que não tem nada de liberdade. Pelo contrário, tem uma divisão estrófica regular, 2 quartetos e 2 tercetos. Quem tem liberdade de criação, pessoal, vai ser o autor modernista, tá certo? O Cris de Souza aí não demonstra essa liberdade de criação, portanto é falsa. Marque mesmo letra C. Espero que vocês tenham entendido como cai simbolismo no Enem. Geralmente é tratando desses aspectos metafísicos, místicos e espirituais que os autores simbolistas tanto exaltavam, beleza? Se gostou do nosso vídeo, ó, curte aqui, compartilha em suas redes sociais, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo, beleza? Falou, tchau!